Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Desejo que tenham uma linda sexta. Hoje iremos falar de um assunto meio peculiar entre os terraplanistas, no âmbito da contradição. Reza a lenda que o sistema bola esférica que não faz sentido, é praticamente pregado e mantido por maçons e esotéricos ocultistas, etc. Nomes como Isaac Newton, Von Braun e atornautas em geral. De acordo com os terraplanistas cristãos e monoteístas, a Terra-bola é empurrada goela abaixo na humanidade por doutrinas crenças de cientistas entre muitas aspas, que não concordam com a realidade, por exemplo Thomas Edison, que eletrocutou elefantes, girafas e cavalos tentando convencer o público-alvo que a sua energia de corrente contínua era melhor, quando na verdade até hoje estamos usando a corrente alternada de Nikola Tesla, o verdadeiro gênio que nem aparece sequer nos livros de ciência. A teoria da relatividade também sofreu diversas hecatombes até chegar no que é hoje. Albert Einstein sofria de vergonha após planistas e físicos honestos provarem que todas as suas teorias sem sentido não passam de mentiras e gambiarras. Eu, após cair na real e sair da Matrix me tornar terraplanista, continuei estudando e buscando conhecimento. Não minto, dei uma olhada em algum conteúdo ocultista esotérico sim, bem como conteúdos maçons. Porém todo o conhecimento que adquiri, que não é nada, me levou a ser uma pessoa que critica menos, não desmereço a religião de ninguém, aprendi a respeitar as religiões, mesmo que a religião do próximo seja apenas crenças, como as pessoas que acreditam na NASA. Será possível que apenas cristãos religiosos monoteístas veem sentido na Terra plana? Ou as pessoas com mínimo de raciocínio, ateu, agnósticos também entendem? Assim como J. Martins fala, não faz sentido, se você já passou de 15 anos, continuar acreditando nessa lorota, bem como as religiões que hoje em dia viraram crenças, e meio de vida para vários magnatas da fé, enganam os menos instruídos atrasando a evolução do todo. Vejo que todas as vertentes do conhecimento têm seu retorno, porém são poucos que desejam buscar e se aprofundar no conhecimento, inclusive da própria crença que segue. Um bom exemplo será apresentado a seguir, onde um maçom apresenta um esboço super detalhado do modelo da Terra que faz mais sentido, quebrando o bico de vários planistas que preferem falar que ocultismo é seita satânica, quando nem ligam para a origem da palavra Satanás. Acompanhem o vídeo, voltaremos posteriormente. No início do vídeo, ele mostra um CD ou um disco e gesticula, indicando que é o que ele vai desenhar. Primeiro ele desenha a forma geométrica de um esferoide achatado e escreve esferoide achatado. Podemos ver ele dividindo o esferoide com um disco que tem um orifício no centro, assim como aquele disco que ele mostrou no início. Então na parte de baixo, ele desenha um círculo com o símbolo da suástica dentro. E logo em seguida, pinta o círculo completamente de preto, cobrindo inclusive o símbolo da suástica. Desse círculo negro, ele indica a emissão de raios, e 3 desses raios passam pelo buraco no centro. E aí abaixo ele escreve imóvel ou estacionário. Esse círculo negro abaixo provavelmente significa o Sol negro. Agora, em volta do buraco no centro, ele escreve Polo Norte e desenha alguns relevos como se fossem algumas montanhas, provavelmente de gelo. Acima desse buraco no centro, dentro do que seria a abóbada celestial ou domo, ele desenha uma estrela, a estrela polar ou Polaris, a estrela que nunca sai do lugar. E aí ele marca 2 pontos, triangulando com a estrela, e conecta esses 2 pontos com um círculo e escreve Equador. Então ele desenha 2 linhas que vão da estrela até os pontos que ele havia desenhado,
formando o triângulo. Ele destaca 2 raios que saem do Sol negro, formando mais um triângulo, agora invertido. Já dá para perceber aí alguma coisa bem familiar entre os maçons, não é? E aí ele escreve: como é acima, também é abaixo, que é um dos 7 princípios de Hermes Trismegistus. Isso aparece na Tábua de Esmeralda e depois em O Kybalion. Então ele apaga o cruzamento das linhas destacadas e desenha o Sol e a Lua. E então ele faz um gesto de rotação, como se girassem acima do disco. Então ele desenha 2 setas, mostrando a altitude da Lua e do Sol em relação ao plano. Ambas em 3.300 milhas ou 5.310 km de altitude em relação ao plano. Então ele mostra o que seria a medida das circunferências, tanto do Sol quanto da Lua, ambas com um diâmetro de 32 milhas ou 51 quilômetros. E aí ele desenha os continentes na superfície do disco e indica em seguida que seria a mesma coisa dos 2 lados, em cima e embaixo. E aí ele aponta os 2 lados escrevendo a mesma coisa. E na parte de baixo ele escreve Terra do Verão. Ele desenha mais alguns raios espalhados e escreve Aurora Boreal. O centro do desenho, como você já pôde reparar, é o mesmo símbolo usado pelos maçons, que é o esquadro e o compasso. Então ele aponta o raio saindo do Sol negro em direção à Lua. E aí ele apaga uma face da Lua e redesenha a face da Lua apagada na parte de baixo, indicando também uma inversão. E explica também, fazendo sinais, que não é o Sol que ilumina a Lua, que o que interfere na Lua realmente é o Sol negro.
E espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixe o seu like. Em breve, mais documentos e verdades traduzidas. Dizem que o significado da palavra maçonaria é pedraria, ou pedreiros construtores. Faz sentido o compasso e o esquadro. O compasso não faz sentido nenhum numa esfera, porém num plano fica lindo. Só não curto muito da sigla gado. Mas deu para os senhores terem uma ideia. Na minha opinião, o Sol não é quente, pois se ele é magnético, não pode esquentar ou perderia o magnetismo e cairia. Para mim, a nossa Mother Earth é uma bobina de Tesla, criando seres de espírito cruzado com matéria atômica, Crucis ou no egípcio KRST. O todo sempre é o universo, reflete nossas vibrações como uma bacia de água. Se as pessoas doutrinadas pela religião da NASA não conseguem acreditar nos próprios sentidos, peço aos deuses que haja saída da Matrix para elas e que um dia em breve venham a acordar. Assim como existe contradições em diversas partes da Bíblia, existem também entre os planistas. Senhores Globolinhas, não é regra todo planista ser cristão, cristianismo é crença assim como heliocentrismo. Planistas, não é obrigatório ser maçônico e empurrar a terra bola na goela do povo. Ponham o povo para pensar, e ensine-os a pensar livres com base nos sentidos, e na realidade. Uma vez dito isso, vamos encerrar porque já falamos muito e tenho mais vídeos para editar. Segue plana, elétrica e magnética, sejam todos sempre abençoados. E aí eu olhei na janela, e aí você vê a terra. E aí eu olhei na janela, e aí você vê a terra. E aí eu olhei na janela, e aí você vê a terra.